Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Senhor, estamos para mais uma apresentação, a levar, Senhor, a Tua palavra à distância, Senhor, aqueles que precisam, que vão ouvir. Pedimos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo para que nos ajude. Amém. Através dessa palavra, Senhor, trazer a cura, a libertação. Diante do Senhor, Pai, quero colocar todos os ouvintes desta palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, mova os corações. Amém, Jesus. Que aqueles que se encontram, Deus, distantes do Senhor, Deus, possam encontrar novamente o caminho. Senhor Deus. Aqueles que se encontram, Deus, doentes, que sejam curados. Senhor Deus. Amém. Aqueles que estão sendo aprisionados, ó Pai, sendo escravizados pelo álcool, pelas drogas lícitas e não ilícitas, ó Pai, aquelas que não são permitidas por lei, que o Senhor, Pai, venha trazer a libertação, ó Pai. Senhor Deus. O Senhor venha trazer a cura daqueles que se encontram enfermos, ó Deus, nos hospitais, que estão diante do Senhor, procurando, ó Deus, a cura. Senhor Deus. Ó Deus, a cada ouvinte. Coloque também diante do Senhor, Deus, os pastores, os líderes espirituais, ó Deus, que estão sobre a terra. Sim, Senhor. Ó Deus, que eles venham ter mais compaixão, ter a direção, ó Deus, do Teu Espírito. Amém, Jesus. Que abandone o eu, mas que siga, ó Deus, o tudo eu sou. No nome de Jesus Cristo. Nós te apresentamos, ó Pai, diante do Senhor, a Tua palavra, a vida da missionária Ivoneide, ó Pai, que estará ministrando a palavra. Amém, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito a use. Em nome de Jesus Cristo, Aqui, Senhor. te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor é o Deus que era, que é e para sempre será Deus. Não há outro Deus. É o Senhor que reina. Está entronizado acima dos querubins. A palavra é do Senhor. A graça é do Senhor. A vida pertence ao Senhor. Eu estou aqui, Senhor, pela fé, crendo, ó Pai, que esta palavra alcance, Senhor, as almas. Que o Senhor venha impedir. Venha tirando as barreiras, os empecilhos. Tudo aquilo, ó Deus, que vem atrapalhar. Tudo aquilo, ó Deus, que faz com que a Tua palavra não venha alcançar as almas e os corações das pessoas. Não estou aqui de mim mesma, Pai, mas porque eu tenho fé, eu creio que o Senhor está presente. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o Senhor nos chamou porque o Senhor nos garante. Porque o Senhor é fiel para cumprir. Ninguém vem a Ti se não tiver o seu chamado. O Teu Espírito Santo é que nos capacita, é que nos ensina, é que nos dá graça de estarmos aqui nessa noite. E eu estou aqui, Pai Santo, pela fé, na convicção que o Senhor é o Deus conosco, que o Senhor é o nosso ajudador. Estamos aqui crendo, Pai, que esta palavra vai alcançar milhares de pessoas, Pai. Profetizamos, Deus, a vitória ao povo do Senhor aqui nessa terra. Amém. Vamos louvar e adorar o Senhor com os louvores nessa noite, Pai Santo. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Bendito e poderoso é o nome do Senhor. Vamos te adorar com louvor, Pai Santo. Porque o louvor já pertence, o louvor é do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo, no louvor, na palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Toma, Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo e digno de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ainda louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós não sabemos. Às vezes não temos palavras para adorar o Senhor.
nós passamos por momentos tão difíceis que as lágrimas rolam, mas as palavras não saem. Mas nessa hora, quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis a nosso favor. E quando nós não tivermos mais palavra, eu, você, ouvinte aí, creia que com seu gemido, Deus ouve até os nossos pensamentos, porque o Senhor, ele sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Só de respirarmos, Deus já conhece tudo. Aleluia. Recebe este louvor no seu coração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que nós precisamos chorar na presença do Senhor, Ele nos ouve, creia que Ele nos ouve. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste
ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia. E eu creio que o Senhor está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu vou louvar mais uma vez, porque este louvor falou ao meu coração. E por que nós estamos aqui nesse propósito da palavra do Senhor? A nossa recompensa é a nossa salvação. Muitos acham bobeira, né? Muitos acham que a palavra do Senhor, como vai ser falado aqui nessa noite, que ela não é nada. Muitos acham que não vamos ter uma recompensa. Muitos acham que Jesus Cristo foi apenas uma história com ES, uma coisa falsa. Que nós não vamos ter um lugar. Eu não sei se o lugar pode ser o reino aqui na terra. Não sabemos, mas eu creio sim que nós temos a nossa salvação. Nós cremos sim que todo aquele que confessou Jesus, como o Pai diz, todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. E se nós seguimos a palavra, se nós seguimos Jesus, nós temos sim certeza da nossa salvação, mas obedecendo a palavra do Senhor. Não é uma história, é real, é a palavra de Deus, um livro, é através de homens cheios do Espírito Santo, homens que escreveram a palavra do Senhor. E este louvor falou ao meu coração, porque eu quero estar neste lugar, na presença do Senhor, porque eu irei cantar santo, santo, juntamente com os meus irmãos na glória. Aleluia. Não é só pedir, adorá-lo também em espírito e em verdade. Aleluia. E eu creio neste lugar. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. Aleluia. Assentado em seu trono, recebendo adoração que vem do nosso coração. Aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem lá ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre
sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, aleluia, serafins também arcanjos, e livre voaremos e para sempre. Então diremos, aleluia, santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Glória a Deus, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, para sempre e nunca mais voltar, em adoração, aleluia, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Este é o lugar que Deus preparou para nós estarmos com Ele, adorando 24 horas, porque santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Hoje nós vamos ler aqui um pouco a palavra do Senhor. Eu vou ler uns versículos aqui em 2 Pedro. Na segunda epístola do apóstolo Pedro. Eu vou ler alguns versículos aqui. E que o Espírito Santo do Senhor me dê discernimento, me dê entendimento na palavra. Que o Espírito Santo me dê a sabedoria para passar para vocês o que o Espírito Santo tem para falar conosco nessa noite. Porque a palavra do Senhor, só através do Espírito Santo que nos traz a revelação. É a palavra do Senhor, mas ela fala conosco. E eu estava lendo aqui, meditando nesses versículos. Eu vou ler aqui a 1 Pedro, o capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, que eu marquei aqui alguns versículos, para nós chegarmos num propósito da palavra do Senhor. O que é que diz aqui nessa palavra do Senhor, nesses tempos que nós estamos vivendo?
muita tristeza, muito choro, como aconteceu, como está acontecendo, sempre aconteceu. As guerras, muitas coisas que estão acontecendo aí no mundo. Porque eu vou ler o 16, quem tiver a Bíblia em casa, quem quiser me acompanhar. É a palavra do Senhor, 1 Pedro, versículo 16, que fala assim, ó. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, como eu falei antes aqui orando, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aqui foram os discípulos, falando aqui na palavra do Senhor. Os discípulos, eles presenciaram essa passagem que eu estou lendo aqui para vocês. Que fala assim, ó. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Os discípulos viram. Porque, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida, e a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. O Senhor Deus disse. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, quando os discípulos estavam com Jesus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Aleluia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor ela é a vida. É por isso que o inimigo ele está investindo até para que as pessoas não peguem mais esta palavra, a Bíblia, e leiam. Porque neste livro está escrito a palavra da vida, a palavra da salvação. E até muitos estão por redes sociais, eu também estou na rede social, mas é a palavra do Senhor aqui, a palavra que é vida, que é eficaz, transmitida a vocês através do Espírito Santo do Senhor, como os discípulos de Jesus testificaram o Pai subindo, o Senhor Jesus subindo para a glória, aonde nosso Senhor Deus disse: esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho prazer. E Deus quer falar isso conosco também. Porque se nós obedecermos a palavra do Senhor, Deus também nos chama de filhos. Filhos são aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo. Quando não confessamos, nós somos criaturas. Aí o Senhor nos chama filho amado, filhos queridos, filhos benditos. E quando já falou aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu não estou aqui de mim mesma. De mim mesma eu não estaria aqui. Eu não queria estar aqui. Mas eu tenho um compromisso com a palavra do Senhor, nem comigo. Porque é o Espírito Santo que me inspira a estar aqui nessa noite. Eu não tenho a sabedoria dos sábios. É uma live simples, mas de coração. É uma live inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Não sei falar majestosamente, perfeitamente, palavras maravilhosas, não sei.
Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus que me capacita, que me trouxe aqui para fazer essas lives, porque eu creio sim que Deus tem um propósito. Eu posso até não existir mais. Eu posso até não existir quando alguém assistir essa live. Vai lembrar com os discípulos aqui, ó. Eles estiveram com Jesus e hoje eles nos falam através da palavra. Eles estavam com Jesus quando viu subir para a glória. E hoje eu estou lendo essa palavra. Quantos milhares de anos atrás que aconteceu isso? Deixou a palavra para nós. E hoje essa palavra aqui é uma simples palavra, uma simples mulher, deixando essa palavra para o coração de vocês. A palavra que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, ele é a água da vida que mata a nossa sede. Não é essa água que mata essa sede física. É a água que nós não vamos, que vai nos saciar e nunca mais teremos sede. É algo tremendo. E eu quero ler aqui um pouco também o capítulo 2 de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, e eu marquei aqui, ó, porque Deus, o capítulo 2, versículo 4, porque o meu óculos está embaçando, porque se Deus não perdoou, desculpa aí que o meu óculos embaçou aqui. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem aos que vivessem sem impiamente, sem piedade. E livrou o justo Ló, enfadado de vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. O que eu quero falar aqui nessa palavra? Como eu disse, o mundo atual, qual nós estamos vivendo hoje, Sodoma e Gomorra, muita injustiça. Muita injustiça, não é diferente dos tempos antigos, porque eu trouxe esse relato aqui na palavra sobre Noé. Deus escolheu apenas Noé, homem justo, com 7, que eram seus filhos e as suas noras e a sua esposa. Deus escolhe sim. Deus escolhe sim o justo. Deus não está preocupado com homens impiedosos, maus, injustos, homens cruéis, como era em Sodoma e Gomorra. Deus disse a Moisés: eu vou livrar você e a sua família e os demais que crerem que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas como está acontecendo nos dias atuais que nós estamos vivendo hoje? Muitos não estão acreditando que, mas Jesus está vindo. Jesus está vindo e para mim ele veio, porque eu creio que a minha salvação já é certa.